Como é bom, né? Como é bom estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós continuamos com a nossa querida revista Nisto Cremos. E aqui estão todos os nossos postulados centrais, de crença, de fé e de entendimento. A irmã precisa de uma, Jojo? Pega uma revista e entrega aqui para a irmã Marlene, por favor. Obrigado. Irmãos que precisam de revista, podem levantar o braço, nós entregaremos. Irmãos que precisam de revista, quem mais precisa? Isso, glória a Deus. Irmãos que não puderam assistir os primeiros estudos, o estudo número 1 já foi ministrado. E ele está no site e você não tem como errar. Entrou na nossa página, Brasil para Cristo no YouTube, aí vai num local chamado Playlist. Aperta ali e imediatamente procura a mesma imagem da revista. A mesma imagem da capa da revista. Vai estar lá para você o primeiro estudo, ministrado pelo pastor Elias Santana. O segundo estudo foi ministrado por mim. Dividimos em 2 partes e os 2 lá estão. E hoje nós vamos para o terceiro estudo. Antes de abrir no terceiro estudo, abra comigo na página 4. Vamos reforçar os conhecimentos. Vamos juntos? Abra na página 4. E leia comigo o nosso primeiro postulado de fé. Amém? Na página 4 está o nosso primeiro postulado. O que nós queremos? Nós queremos na revelação. Olha que lindo. Acompanhe comigo a leitura lendo também. Lá em cima. Cremos que nenhuma verdade sobre Deus é possível, a menos que Ele mesmo a faça conhecida, eis a revelação. Cremos que por seu infinito amor, graciosamente, resolve se revelar a nós de forma progressiva, iniciando de forma geral pela criação, posteriormente usa homens especialmente escolhidos que registram a sua vontade de forma fiel. E por fim, para que nada sobre ele ficasse sem conhecimento, envia Cristo, seu Filho, trazendo à humanidade a revelação final e plena. Que Deus bom, né? Ele não desejou que ficássemos sem saber absolutamente nada sobre ele, e daí veio a bênção da revelação. Amém? Agora, segundo postulado de fé que nós cremos, não só nós do Brasil para Cristo, mas 18 séculos, gente morreu porque acreditava no que acreditávamos. A diferença é que hoje não estão matando a gente. Hoje o diabo, de forma estratégica e inteligente, goza da cara da gente, tentando tirar da gente a fé. Mas isso ele não consegue. Porque o Espírito Santo, que está em nós, trabalha essas verdades espirituais de tal forma que ninguém as tire. Amém? Segundo postulado de fé que nós temos, página 10. Página 10. Nós acreditamos não só na revelação, mas nós acreditamos também na inspiração. Inspiração. Acompanhe comigo a leitura da página 10, lendo também comigo, por gentileza. Cremos que a Bíblia é a autêntica palavra de Deus que por seu poder foi o quê? Inspirada. Cremos que inspiração é a influência controladora de Deus que exerceu sobre os autores humanos para que a sua mensagem, além de recebida, fosse exatamente transcrita. Irmãos, Deus pegou cada um dos autores, os 40,
E para quem crê que Paulo não escreveu Hebreus, então 41 autores. E os inspirou. E deixando que esses homens escrevessem à luz do seu conhecimento, da sua capacidade, do seu poder de redação, Deus, de forma milagrosa, ele simplesmente fez com que esses homens escrevessem exatamente aquilo que ele quis. Nem mais, nem menos. Isso é inspiração. E louvamos a Deus pela inspiração. E hoje nós vamos para a lição número 3. Abra comigo na página 15. Aí está. Nós vamos responder uma pergunta das mais interessantes. Bíblia, como surgiu? Porque na aula passada nós respondemos a pergunta. Bíblia, quem escreveu? E ao analisar a inspiração, nós vimos uma única e grande verdade. A Bíblia só poderia ter vindo da mão de Deus. Agora, Bíblia como surgiu? Bem, Bíblia como surgiu. Abra na página 16. Amém? Na página 16. Vamos ler juntos aquilo que é objeto da nossa fé e da nossa crença. O que a gente crê? O que o Brasil para Cristo crê? Bem, neste ponto nós continuamos a crer, juntamente com os irmãos que há 18 séculos disseram isso atrás. E morreram porque diziam isso. E aquilo que eu já te disse, hoje o diabo não mais nos mata. Tá? Hoje ele quer só nos humilhar. Matar não. Tá? Ele quer criar vergonha na cara da gente, vergonha dizendo que isso não é fato científico. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá completa certeza das realidades espirituais. Irmãos, como é que a Bíblia foi produzida? Como é que ela surgiu? Leia junto comigo o nosso credo. Página 16, primeira parte. Cremos que além de inspirada, que é a influência controladora que Deus exerceu sobre autores humanos, para que sua mensagem, além de recebida, fosse exatamente transcrita. O que nós cremos? Nós cremos que a Bíblia é resultado do maior milagre de todos os tempos. Que milagre é esse? Nós cremos que a Bíblia foi reunida de maneira inerrante em um único volume e preservada da confusão e do prejuízo, não possuindo nem mais nem menos de tudo que Deus desejou que nela o quê? Existisse. Amados irmãos, bonita a declaração, né? A declaração consiste em quê? Bíblia, temos quantos livros? 66 livros. Pastor, nada ficou de fora? Será que não esquecemos um único livro? Será que não colocamos livros a mais do que Deus queria? Quem garante que o livro que você tem na mão é exatamente o conjunto de livros inspirados? Porque ninguém tira essa verdade da gente. Foram inspirados? Foram. Nós tivemos 2 estudos para isso. Está na internet. Agora que foram inspirados, foram. Porque não tinha como escrever o que está escrito aqui. Mas quem é que me garante que o que aqui está, a igreja conseguiu reconhecer e reunir? Assim os críticos nos criticam. Será que não faltou alguma coisa? E quer ver o pior? Quer ver o pior? Porque a Bíblia dos protestantes é menor do que a Bíblia dos católicos. Porque os católicos têm 7 livros a mais. E porque nos livros católicos, como Daniel, tem capítulos a mais. Vamos trabalhar com esse assunto essa manhã. Vamos entender a Bíblia como surgiu.
Amados irmãos, aqui está o maior milagre de todos os tempos. Eu considero assim. Sem desmerecer o que Cristo fez no Mar Vermelho. Se lembra o que Cristo fez? O povo de Israel na frente do Mar Vermelho. Atrás Faraó. E Cristo olha para Moisés e diz, marcha. E à medida que foram entrando e marchando, o mar foi aberto. Aquilo foi um grande milagre. Um excelente milagre. Sem desmerecer o que o próprio Cristo fez quando aqui esteve. Quando mandou uma tempestade no mar da Galileia parar. E que ia destruir os próprios homens que estavam dentro do navio. E a maioria daqueles homens eram simplesmente pescadores experientes. E que diante daquela tempestade não passaram de meninas medrosas. Porque estavam sabendo que iam morrer. Então, independente de todos os milagres descritos na Bíblia, seja por ordem de Cristo, e seja pelo próprio Cristo, eu pessoalmente creio que aqui está um dos maiores milagres, se não o maior milagre. Eu não digo maior milagre porque você tem a ressurreição de Cristo. Este milagre, ressurreição de Cristo, é que atesta a minha fé e a tua fé. É que diz que a fé cristã é verdadeira. Mas eu acho que abaixo da ressurreição de Cristo, a canonicidade, o que é canonicidade? Outro termo técnico teológico. Canonicidade foi o trabalho efetuado por nossos irmãos de reunir os livros que eram verdadeiramente vindos de Deus e os livros que não eram vindos de Deus. A canonicidade é um grande milagre. E aí a gente pergunta da seguinte forma, o seguinte: como é que a Bíblia foi formada? Como é que o Velho Testamento foi formado? Não faltou algum livro no Velho Testamento? Como é que o Novo Testamento foi formado? Não faltou algum livro no Novo Testamento? Muito bem. Será que os nossos irmãos que conduziram a escolha dos livros, eles conseguiram entender certinho o que era de Deus e o que não era? E será que ficou faltando? Vamos lá. Juntinhos agora. Como é que cada livro da Bíblia sai? Como é que cada livro da Bíblia saiu do forno? Moisés sentou e num dia inspirado, pegou seu tablet e começou. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre a face da terra? É lógico que não. É lógico que Deus pega Moisés, chama num canto e diz assim: escreve. E Moisés, em estrita obediência, começa a o quê? Escrever. Deus chega a pegar homens como Isaías e dar a ele uma visão tão fantástica que ele cai e ele diz: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Aí o Senhor diz: calma, você não vai morrer. Você só vai ser usado como profeta. E começa a usar Isaías para falar com o povo. E Isaías ficou morrendo de medo porque a boca dele era suja. Como é que eu vou falar com o povo se eu estou no meio de um povo de impuros lábios e eu sou um desses de impuros lábios? Aí Deus teve que dar uma visão para ele de uma tenaz que vinha limpando a boca dele. Porque ele no início não acreditava muito no chamado dele, porque Isaías devia falar muita coisa errada. Aí o que Deus faz? Dá uma visão, Rosalino, limpando a boca dele, e aí ele crê e ele começa a falar. Só que Deus não pegou Isaías somente para falar. Deus pega Isaías e manda também escrever. E aí sai cada livro.
Isso é o que a gente chama de inspiração. Agora vamos ser francos. Uma coisa é Deus te pegar, te chamar no canto e dizer: agora vou te usar para que você escreva. Outra coisa é você escrever. E outra coisa mais difícil ainda é você apresentar para o povo e dizer: Deus mandou. E o povo acreditar que Deus tinha enviado aquele livro. É mais ou menos assim. Imaginemos que pastor Elias, tomado pelo Espírito de Deus, se sente inspirado, escreve, e depois de escrever diz assim: não me levem a mal não. Vocês acreditando ou não, está aqui o que Deus mandou para vocês. Vamos juntos. Nós vamos acreditar de cara nisso? Será que Deus mandou realmente? Nada contra pastor Elias, mas será que Deus mandou realmente? Está entendendo? A mesma dificuldade que nós temos hoje, na época também eles aparentemente poderiam ter. Peraí, que história é essa desse homem tá dizendo que isso aqui vem da parte de Deus para a gente? Que moral ele tem para isso? Amados irmãos, Deus é Deus, né? Sabe o que o Espírito Santo de Deus fez? Depois que ele inspirou cada homem a escrever, e depois que cada homem escreveu exatamente o que Deus queria, o Espírito Santo de Deus age coletivamente, ou você acha que o Espírito Santo de Deus não tem a capacidade de agir coletivamente? O que são os avivamentos? São momentos especiais do Espírito Santo levantando coletivamente uma nação, ou uma cidade, ou um povo, ou um mundo inteiro. Não subestime o Espírito Santo. Ele também é Deus. E ele é todo poderoso. O que o Espírito Santo fez? Pegou aquele a quem ele inspirou e acabou produzindo o livro. E quando aquele homem trazia o livro e apresentava para o povo, havia um mover especial de Deus, fazendo com que aquele povo reconhecesse que aquele escrito não era daquele homem, que aquele escrito só poderia ter vindo de quem? De Deus. Assim nasceu o Velho Testamento, Juraci. Só que Deus sabe que eu e você, Juraci, somos seres difíceis. Deus conhece a mim e a você. E se Deus conhece a mim e a você, Deus conhece perfeitamente quem estava no Velho Testamento vivendo. O que Deus fez? Para que ninguém duvidasse que aquele livro escrito vinha dele e que o autor foi somente inspirado. O que Deus fez? Primeiro Deus pegava e escolhia homens a dedo. Depois de escolher homens a dedo nascimento, os homens escolhidos eram homens de natureza espiritual elevada. Não, pastor, mas aí Deus foi preconceituoso. Vamos lá, se você é Deus, e se você vai produzir Gênesis, Êxodo, Número e Levítico, e se você vai produzir na época de Moisés, você vai usar quem? Caleb? Josué? Você vai usar os 3 que se levantaram contra Moisés? Coré? Datã? Abirão? Quem você pega e chama no canto? Quem você pega e chama no canto? Quem você pegou e botou na fria. Moisés nunca pediu para ser libertador de ninguém. No início tentou fugir do projeto.
Ainda disse que tinha problema de gagueira e que não conseguia falar. Deus pacientemente ia dando soluções paliativas para os problemas enormes da vida de Moisés, Jefferson. E aí, Jefferson, depois que Deus pega Moisés, Deus faz com que Moisés se destaque perante o povo. Tanto é que, vamos lá, para e pensa. Como é que 2 milhões de pessoas saem do Egito e acompanham Moisés? Ah, pastor, mas eles estavam em escravidão. É? Só que de vez em quando, no deserto, eles ficavam lembrando de quê? Da comida, da bebida, das casas, do que tinham na escravidão. Quer dizer, era escravidão. Mas ou Deus agia de forma sobrenatural, ou ninguém queria sair da escravidão. Você está entendendo? Porque mesmo escravo, você tinha acesso aos melões do Egito, que até hoje são os mais deliciosos e doces do mundo. Mesmo como escravo, você tinha acesso à carne que sobrava de Faraó, mas era carne deliciosa, meu amigo. Então o que Deus fez? Deus pegou Moisés, Deus praticou milagres por intermédio de Moisés, tirou o povo. E à medida que o tempo ia passando, Deus ia mostrando ao povo quem era Moisés. Quando Moisés chegou com Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, quem era o maluco de dizer que ali não era a palavra do Senhor? Me diga. Você entendeu? Você entendeu como cada livro do Velho Testamento foi produzido? Vamos lá. Quer uma fria maior do que ser Moisés? Vamos lá, pensa comigo. Tem algo pior do que ser Moisés? Tem. Ser Josué. Eu estou falando sério. Tem algo pior do que ser Moisés? Tem. Ser Josué. Porque quem é que vai ficar no lugar de Moisés? Quem é o homem para ficar no lugar de Moisés? Quem é o macho para ficar no lugar de Moisés? Se Deus não pega Moisés antes da morte e diz: eu vou matar Moisés e levar Moisés embora. E no lugar de Moisés vai ficar quem? Ah, meu amigo, ninguém segurava aquele povo. Não é verdade? Você tem uma ideia? Tanto é que depois de Josué, não teve um que se levantou para segurar aquele povo. Aí o povo ficava, de vez em quando, na liderança dos juízes. Até que finalmente lá na frente se levanta alguém à altura de Josué e de Moisés, Davi. E depois de Davi se levantou alguém? Só lá na frente Jesus Cristo. Então presta atenção. O que Deus teve que fazer? Deus pegava cada um destes homens, estes líderes, e Deus destacava espiritualmente, porque Deus usava esses homens de tal forma que o povo não tinha dúvida nenhuma que eram homens deles. E quando esses homens chegavam com os escritos, não havia dúvida nenhuma de que, amados irmãos, era a palavra de Deus. Então, peraí, pastor, como é que no Velho Testamento eles separavam o que era de Deus do que não era de Deus? Fácil. Chegou um maluco, dizendo que recebeu uma profecia de Deus, e apresentava para o povo a profecia. O povo olhava para a cara dele e dizia assim: quem você é? Cadê as evidências de que você é profeta? Me mostra que você é profeta. Sério, o povo de Israel era difícil. Elias teve que fazer fogo do céu, o quê? Você já leu a oração de Elias? Elias chegou ao ponto de dizer: Senhor, eu sei que eu sou teu servo, mas para que esses animais aqui do lado saibam que eu sou teu servo, faz fogo descer.
E olha que se você olha a vida de Elias anterior, não tinha motivo nenhum para aquele povo duvidar de Elias. Então escute, diante de um Samuel, sim, Samuel, quem é que teria coragem de dizer que o livro não vinha de Deus? Mas diante do pé rapado, não haveria dúvida nenhuma de dizer: você não ouviu a voz de Deus. Me responda, o método utilizado por Deus para que os irmãos no Velho Testamento reconhecessem o que vinha de Deus e o que não vinha de Deus, foi correto? Pessoalmente, para mim, foi o melhor possível. Primeiro, que veio de Deus. Segundo, vindo de Deus, obviamente, Deus sabia o que estava fazendo. E terceiro, pelo menos quando Jesus surge, imediatamente o Velho Testamento já estava todo produzido. E aí, nascimento. Os malucos que se levantaram no Velho Testamento para escrever o que não era de Deus, não foi recebido pelos irmãos que formaram o cânon do Velho quê? Testamento. E presta atenção. Você já ouviu falar da família dos Macabeus? Rapidamente, para você entender isso. Em Israel, Epifânio Antíoco, um dos generais de Alexandre o Grande, que conquistou ali a Judéia, resolveu acabar com todo o povo judeu e a sua tradição. Sabe o que Epifânio Antíoco fez? Ele pegou a estátua de Zeus que estava em Atenas, tirou a estátua de Zeus, andou mais de 2.000 quilômetros e colocou no templo de Jerusalém. E no dia que ele botou no templo de Jerusalém a estátua de Zeus, ele ainda cortou porcos e sacrificou porcos. O que ele pediu? A revolta. No norte de Israel, um sacerdote se revoltou e disse: nós não aceitamos isso. Era um velho senhor que tinha 5 filhos. E esses 5 filhos lideraram a revolta dos Macabeus. E durante um período de 100 anos, Israel ficou independente. Mas aí vieram os romanos, meu amigo. E assim, só passaram por cima dos judeus. Sobrou nada. Mas durante 100 anos eles ficaram independentes. Como é que foi a história desses 100 anos? A história desses 100 anos está registrada no livro de 1º e 2º Macabeus, que não está na Bíblia evangélica, mas que está na Bíblia católico-romana. Peraí, pastor, por que não está na Bíblia? Por uma razão simples. Os irmãos no Velho Testamento, ao pegar os livros escritos por esses historiadores desse momento, verificaram que eram livros históricos, maravilhosos, fantásticos, que registram uma história formidável, mas que não tinham vindo de Deus. Não, pastor, mas os macabeus não estavam no poder, eles não dominavam. Sim, dominavam. Deus não permitiu essa libertação? Permitiu. Mas Deus não permitiu que estes livros históricos fossem considerados sagrados. Você entendeu o que Deus fez? Olha que fantástico. E esses homens tiveram um nível de poder semelhante ao de Davi. Mas Deus não permitiu. E, entretanto, as palavras de Davi estão nos Salmos como livros sagrados. Davi chega ao ponto de dizer: agora não estou falando eu. Quem fala é o próprio Deus. Meu Deus, pastor, que interessante. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Pega a revista,
Abre na página 16. Vamos juntos? Eu preciso que isso esteja no seu coração para que ninguém venha querer te passar a perna. Abre na página 16. Pegou aí? Vamos ler junto? Eu leio daqui, você com os olhos aí. Juntinhos? Ponto número 2. Produção dos livros do Velho Testamento. Achou? Achou aí na página 16? Ponto 2? Vamos lá. No caso do Antigo Testamento, as obras foram produzidas principalmente por homens que tinham autoridade religiosa e que até certo ponto governava a vida civil do povo. Moisés foi reconhecido como representante de Jeová e legislador. Suas obras, como a dos profetas. Olha agora para cá. Profeta Isaías, Jeremias, Oséias, Amós. Voltando para o texto. Não foram nada mais que a preservação em forma escrita do que foi proclamado pela palavra. Falada e com autoridade indiscutível. Poucos realmente resistiram à mensagem dos mensageiros reconhecidos por Jeová. Olhe para cá. Se lembra de Coré, Datã e Abirão? Que olharam para Moisés e disseram assim: quem te fez líder entre nós? Se resistir a Moisés, resistir aos profetas. Mas se a palavra vem de Deus, ela se impõe independente da resistência. Compreendeu? Próximo parágrafo. Houve então, lá no final da página 16, houve então o impulso do próprio Deus, ordenando ao povo que guardasse as palavras da sua lei, para que pudessem aprender a viver. Como resposta a isso, houve no coração do povo judeu submissão e fé, passando então a guardar os rolos que continham a voz de Deus, procurando observá-los. Olhe para cá. Na época dos judeus não tinha a bênção que temos hoje, de um único livro. Glória a Deus pelo Códex e por Gutenberg e a imprensa. Não é verdade? Na época dos judeus, você tinha no templo o local onde se guardavam os rolos. E não é brincadeira não, sério. Aqui está o rolo de Gênesis, o rolo de Êxodo, o rolo de, você pode ver, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí os 39 rolos. Isso também existia em cada sinagoga. Porque o templo não foi destruído. Se o templo foi destruído, o judeu que não poderia construir templo tinha que construir um local para se reunir para ler a lei. Em cada sinagoga tinha o Velho Testamento todinho. Porque tinha gente paga pelo governo para escrever os livros originais de forma idêntica. Esses homens que eram pagos para escrever o livro original e criar cópias idênticas eram chamados escribas. E o trabalho deles era tão sério que se ele errasse uma vírgula, ele rasgava tudo e começava do zero. Porque era a palavra de Deus. Mas por que foi um maluco? E resolveu pagar e dar dinheiro para que o outro ficasse escrevendo cópias do Velho Testamento. Quem foi maluco? A maluquice começou com aquilo. Que no dia da sua posse pegou todos os seus bens e disse: é teu, Deus. E que na construção do templo pegou o que tinha de maior na sua casa e deu a maior oferta de todos os tempos. A maluquice começa com o homem segundo o coração de quem? De Deus. Você acha que Davi separava somente cantores para cantar no templo? Você acha que Davi separava somente gente para cantar no templo? Davi sobremodo sabia o que era. E Davi pagava
pagava alto esses homens para esses homens passarem manhã, tarde e noite copiando os livros. Foi destruído. Tantas cópias existiam que o povo, quando foi disperso, levou junto com ele os livros. Você se lembra de Daniel? Daniel era escravo aonde? Na Babi. E Daniel estava lendo que livro na Babilônia? Jeremias. Daniel teve tempo de escrever Jeremias, sair correndo e dizer: Nabucodonosor, espera um pouquinho, eu escrever Jeremias e eu levar Jeremias, porque como escravo eu vou precisar de Jeremias. Rapaz, Daniel saiu com a roupa do corpo. E Daniel pegou os livros que ele já tinha em casa, botou debaixo do braço e vamos embora. 2 a 3 meses de deserto, mas com um livro aqui. Chegou lá, o livro aqui, pelo menos o que ele tinha. Tamanho era o conjunto de cópias. Compreendeu? Agora olha que interessante. Por que esse povo tinha essa loucura com esses livros? Porque o mesmo Deus que tinha inspirado o autor, agora mandou o autor dizer: leva para o povo. O autor levou para o povo lia. O mesmo Deus pegava aquele povo e fazia em seu coração eles entenderem que era a palavra de Deus. E aí você vem me dizer que o Espírito Santo não agia no Velho Testamento. Paulo diz que é o Espírito que comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, as verdades espirituais são comunicadas de espírito para espírito. Me diga como é que aquele povo no Velho Testamento sabia o que era de Deus e o que não era. Porque aquele povo disse que Macabeus não era. Porque o Espírito Santo de Deus nunca deixou de agir. E o Espírito Santo de Deus dizia o que era e o que não era. Fantástico. Agora leia comigo a página 17. Vamos juntos? Então eu parei aqui, lá em cima, voz de Deus procurando observá-los. Vamos pegar o maior de todos os intelectuais sobre bibliologia. Vamos ver o que ele escreve sobre isso? Porque o pessoal diz que a gente é idiota. O pessoal diz que a gente é Zé Povinho. O pessoal diz que a gente não tem capacidade mental. Só que um dos maiores PhDs do mundo dizem assim, professor Jung. Vamos ler? A respeito desse assunto, citamos Jung. Os livros canônicos do Antigo Testamento foram divinamente revelados. E os seus autores eram homens de Deus que falavam conforme eram levados pelo Espírito Santo. Na sua boa previdência, Deus fez o seu povo reconhecesse e recebesse a sua palavra. Como é que implantou esta convicção nos seus corações? No que diz respeito à identidade da sua palavra, é algo que talvez não saibamos compreender ou explicar totalmente. Daí a minha tese, de que assim como o Espírito Santo no Novo Testamento traz a nós as verdades espirituais, o mesmo Espírito agia no Velho Testamento, trazendo a certeza de que aqueles livros eram inspirados. Essa é a minha tese. Podemos, não obstante, sem saber como Deus fez isso, então podemos, não obstante, seguir nosso Senhor, que deu autoridade infalível aos livros do Antigo Testamento. Gente, olha que lindo. Na maioria das vezes que Deus se manifestava ao seu povo, trazendo a sua vontade, Ele providenciava para que não houvesse dúvidas quanto à sua presença. E ordenava que fosse escrito e guardado pelo seu povo. Assim não foi difícil a formação do cânon do Velho Testamento. Que ano? Que ano? No ano 200. Antes de quê? Cristo.
O cânon do Velho Testamento já estava todo formado. A informação está aqui. Teologia Sistemática, Norman Geisler. Que pena que o Senhor levou esse homem no mesmo ano que levou o papai. Esse ano Deus andou levando gente muito alta, meu Deus do céu. Isso aqui é um dos maiores apologetas pentecostais de todo o tempo. Tudo que você conseguir encontrar sobre Norman Geisler, compre. E guarde e leia. Não só Norman Geisler, como todos dizem, 200 anos antes de Cristo, o cânon do Velho Testamento já estava formado. Bom é salientar que as escrituras hebraicas, equivalente ao nosso Velho Testamento, possui 39 o quê? Livros, que os judeus aceitam como canônicos. No ano 200 antes de Cristo, quantos livros nós tínhamos no Velho Testamento? 39. E isso é irrefutável. 39. 39 livros tínhamos no Velho Testamento. Pastor, por que a Igreja Católica então tem 7 livros a mais? O que aconteceu? Por que os católicos têm 7 livros a mais? Pegue sua Bíblia agora e abra, por gentileza, no índice. Pastor, não estou achando o livro de índice. Eu sei, a gente sempre abre no livro tal, capítulo tal, versículo tal, né? Mas no início da sua Bíblia, antes de Gênesis 1, tem algo chamado índice. Ah, índice é onde estão descritos os livros. Sim. Abra no índice. Vamos juntos. Está vendo aí? O meu vem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Até aí a gente chama de Pentateuco. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí nós chamamos de livros históricos. Vamos continuar junto? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí nós chamamos de livros de sabedoria. E aí vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Chamamos aí de profetas maiores, porque são profetas que têm capítulos a mais. E aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí nós chamamos de profetas menores, porque são profetas que têm menos capítulo. Amós é tão grande espiritualmente quanto Isaías. Mas Isaías está nos profetas maiores porque escreveu mais de 50 capítulos. Amós não. Entendam uma coisa, por gentileza, meu amado irmão. Você sabia que este cânon que está aqui é o mesmo que existia 200 anos antes de Cristo? Sem tirar e sem acrescentar? Agora, se você pegar uma Bíblia judaica, você não vai encontrar 1 Samuel e 2 Samuel. Você vai encontrar o livro de Samuel, um só. Mas é idêntico a nosso 1 Samuel e 2 o quê? Samuel. Alguns livros você vai encontrar eles unidos com outros livros. Porque eles chamam de um livro só, mas é idêntico ao nosso.
Pastor, por que a Igreja Católica no Antigo Testamento colocou livros a mais? Vamos lá. Pegue a página 18. Abriu a página 18? Vamos para a página 18. Bem devagarzinho. E em casa, leia, releia muitas vezes as lições. Olha que interessante. Na página 18, lá embaixo, tem em negrito, estes escritos adicionais. Achou? Achamos todos? Olha como é a Igreja Católica Apostólica Romana. Esses escritos adicionais, alguns são Tobias, na nossa não tem Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, a gente tem de Salomão, Provérbios e Eclesiastes, sabedoria ou a mais não tem. Eclesiástico, a nossa tem Eclesiastes, não Eclesiástico. Baruque, 1º e 2º Macabeus, na deles tem, na nossa não tem. E no livro de Daniel ainda tem capítulos a mais. Como o Cântico dos Três Jovens, uma história fantástica de uma tal de Susana e os Anciãos, a destruição de Bel e o dragão. Ué, quem está certo? Nós ou eles? Ou pior, e se os dois estiverem errados? Nós falamos que estamos certos. Eles dizem que certos estão. E os ímpios, ateus, dizem que está errado. Nós e eles. É fantástico. Bem, amados irmãos, a grande questão da Bíblia católico-romana é uma questão muito delicada. Os católicos acreditam diferente da gente. Nós acreditamos que revelação e inspiração, no sentido de criar livros, acabou. Com João, o último escritor, acabou. O que Deus tinha aqui, inspirar e revelar para criar livros, acabou. Nós cremos hoje em revelação de Deus no sentido de Deus, por sua misericórdia, querer nos avisar de algo. Por exemplo, imagine que você vai viajar e que no sonho Deus diz: eu sei que você comprou a viagem para estar na cidade em 7 dias, mas você vai desfrutar e eu vou te trazer de volta no 6º dia. E não é para reclamar, é para pegar o voo e voltar. E aí você vai, né? Conta para a esposa a história. No 5º dia, a empresa aérea te liga: olha, infelizmente adiantamos seu voo, o senhor vai voltar amanhã. Você diz: opa, Jesus já tinha falado. Você entra no voo com a esposa e volta, certo? Aí no outro dia tem uma enchente. O local onde você estava é completamente destruído. Deus continua a fazer isso até hoje. Mas Deus não mais traz revelação a ponto de dizer para a gente: escreve, porque isso aí é livro sagrado. Isso acabou. Com João, no Apocalipse, isso acabou. Por isso que o Apocalipse é escrito: revelação de Jesus Cristo que deu a seu discípulo João para que soubesse das últimas coisas. E no final Jesus diz: sela, acabou. É assim que nós cremos. Preste atenção. Como é que os católicos creem?
Os católicos creem que Deus continua trazendo revelação no sentido de criar livros escritos. E que Deus deu à igreja a capacidade de a todo momento reconhecer novos livros escritos por Ele, Deus. Então, para os católicos, o cânon sagrado não está fechado. Eles podem a qualquer momento se reunir num concílio e dizer: esquecemos de botar o livro tal. Compreendeu? Quem Deus levantou em 1517 para fixar 95 teses e dizer está tudo errado? Martim Lutero. Lutero queria dividir a igreja? Não. Lutero queria que a igreja voltasse aos caminhos do Senhor. Mas Deus queria cindir sua igreja. Daí surgimos nós, os protestantes. Olhe para cá, meu irmão. Adivinha o que o catolicismo teve que fazer para tentar frear o movimento protestante? Concílio. E esse concílio foi feito na cidade de Trento. Esse concílio demorou tanto, porque o problema que nós trouxemos foi tão grande, ele demorou tanto que esse concílio foi coordenado por 3 a 4 papas, para você ter uma ideia. E no final do concílio de Trento, os católicos defenderam a tese de que Deus continuava se revelando e pegaram estes livros que até aquele momento não eram considerados inspirados. Presta atenção nisso. Mas estavam nas primeiras Bíblias. Porque Jerônimo, no século II, quando traduziu a Bíblia para o latim, ele botou estes livros a pedido do Papa. Mas ele fez questão de botar estes livros, eu coloco na palavra de Deus, mas não são da palavra de Deus. Não são inspirados. Mas a pedido do Supremo Pai da Fé, eu coloquei. E aí esses livros que foram sempre objeto de debate, de polêmica, se era para dar, se não era para dar, se era para dar, se não era para dar, no Concílio de Trento, fechar e bater no martelo, tem que dar. E aí esses livros passaram a ser livros também oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora presta atenção, sabe por quê? Porque nesses livros contém histórias fantasiosas com as quais eles tiram doutrinas católicas, tais como oração por mortos, santos intercedendo pela gente, ascensão de Maria. E aí o que acontece? Esses livros, que sim, estavam nas primeiras cópias das primeiras Bíblias que nós tivemos, mas que todos os tradutores disseram, esses livros não são canônicos, eles são apócrifos. Agora, com o concílio de Trento, se tornaram deuterocanônicos, ou seja, nesse concílio foram considerados canônicos para defender as principais ideias da Igreja Católica Apostólica Romana. Pastor, então que Bíblia está certa? Vou usar o maior argumento de todos. Qual era a Bíblia de Cristo? Cristo tinha Bíblia? Uai!
Cristo, quando chegava na sinagoga, pedia para trazerem um rolo, um livro para ele ler e explicar, porque ele era um dos maiores mestres na sua época. Ele só tinha problema em algumas sinagogas. Teve uma, Nazaré, onde ele nasceu, que ele pega Isaías 61 e ele abre e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar, profetizar, Era um texto falando do Messias. Aí ele fecha e ele diz: este escrito se cumpriu hoje em mim. Aí ele pediu para morrer, porque ele estava dizendo que era o Messias. Pediu para morrer. Não deu outra. Pegaram ele, tentaram matar, ele conseguiu fugir. Aí ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. Você está entendendo? Mas nas outras sinagogas que ele passava, e Jesus, pelo que estudamos, ele lecionou em mais de 200 sinagogas, só na região do norte ali. Ele pegava o livro e ele ensinava. Vamos lá, qual era a Bíblia de Jesus? Se até o ano 200, a Bíblia dos judeus era só 39 livros, então não tinha Tobias, Judite, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, não tinha. Esses livros existiam, mas os judeus não consideravam sagrados. E não consideravam por tudo aquilo que estudamos desde o início dessa aula. A pergunta que eu faço para você é simples. Jesus não é o maior interessado em que a sua palavra seja correta? Sim ou sim? Sim. Quando Jesus esteve entre nós, ele não pegou cada erro e denunciou? Ele olhava para os fariseus e dizia: ô cambada de mala, vocês mandam os outros fazer o que vocês não fazem. Vocês são malandros, hein? Vocês não têm vergonha na cara, não. E era fariseu revoltado com ele. Aí saduceu chegava para pegar Cristo em algum erro. Aí Cristo dizia: rapaz, mas você é burrinho. Você não sabe nada de Bíblia. Como é que você está querendo que alguém case lá no céu? Lá no céu nós seremos como os anjos, seres assexuados. Não tem casamento no céu não, maluco. Aí chegavam perto dele para matar, levavam uma esfinge e diziam assim: e aí, tem que pagar tributo? Você está vendo que Jesus toda hora capinava sem dó os erros. Engraçado, Jesus não disse em canto nenhum que Gênesis não era inspirado. Canto nenhum Jesus diz que Isaías estava errado. Ao contrário, Jesus pegou de Gênesis a Malaquias. Vamos lá? Jesus pegou de Gênesis ao quê? Malaquias, e no caminho com os dois de Emaús, Jesus ia falando exatamente o que sobre ele estava na Nascimento. Ele ratificou todo o Velho Testamento. E se tivesse algum erro, ele tinha dito. E ele tinha dito aos discípulos: é para tirar Josué, que Josué não é inspirado. É para tirar Esté, porque Esté não é inspirado. E é para botar 1º e 2º Macabeus, porque vocês erraram, porque 1º e 2º Macabeus tem que estar. Jesus mandou botar o 1º e 2º Macabeus? Eclesiástico, Jesus mandou botar? Meu irmão, eu prefiro ficar com Cristo. Se o Velho Testamento serviu para Cristo, serviu para mim. E servirá para os meus filhos. E servirá para a minha igreja. Porque Jesus nos salvou usando só o Velho Testamento. Já pensou nisso?
E depois que ele cumpriu todo o Velho Testamento, aí que ele começou a dizer: vem agora o Consolador e vem agora o Novo Testamento. Então presta atenção. Nada contra os amados irmãos que pensam diferente. Nada contra. Mas eu prefiro o mesmo Velho Testamento de Jesus Cristo, com 39 livros. Só que na época de Cristo não tinha capítulo e versículo não, tá? Foi alguém na modernidade para ajudar a gente a ler a Bíblia, que dividiu a Bíblia em capítulos e o quê? Versículos. Tá ok? Mas, porque Deus permitiu? Porque Deus sabia que didaticamente ficaria mais fácil ler a Bíblia assim. Tá ok? Amados irmãos, você crê no Velho Testamento que você tem nas mãos? Eu creio. Eu pessoalmente creio. E eu quero terminar a lição de hoje. Não, você não está terminando, porque tem a página 19, 20 e 21. Sim, tem a página 19, 20 e 21. Essa na quarta-feira a gente se encontra. Sério, pastor? Sério. Quarta-feira eu te digo como foi produzido o Novo Testamento. Tá? Ó, presta atenção. Vai para a página 18. Na página 18, na sua parte direita aí, começa assim lá em cima. A respeito disso temos a dizer. Pegou aí? Todo mundo achou? Vamos terminar lendo junto? O maior argumento de todos é o de Cristo, que eu te passei. Mas vamos ler outros argumentos? Vem junto comigo. Gente, olha que fantástico isso. Vamos juntos. As versões mais antigas do Velho Testamento. Porque presta atenção. O Velho Testamento foi produzido e os diziam, só tem 39 livros. Quem foi o primeiro escriba a reunir os 39 livros e dizer só são esses? Esdras. Mas pastor, alguns livros não vieram depois. Eu estou dizendo que Esdras foi o primeiro a reunir os 39. Os 39 já existiam? Não, existiam muitos. Mas Esdras já foi o primeiro a ser usado por Deus para separar o que era divino e o que não era divino. E ali ficou fácil. Nos livros que vieram depois de Esdras, o povo entendeu o que era divino e o que não era. Compreendido isso? Deus ia permitir que o Velho Testamento ficasse só com os judeus? É a palavra dele. Deus ia fazer com que sua palavra se expandisse. Como é que malucos vêm do Oriente, sábios, porque viram uma estrela e sabiam que uma estrela diferente apontaria a vinda do Messias? Porque esses malucos liam o Velho Testamento, meu amigo. Por isso que magos vêm do Oriente e deixam Jerusalém pavorosa. Incrível, né? Gente que não era do povo de Deus vem recepcionar Cristo. E os animais que cuidavam da palavra de Deus não tiveram coragem de descer de Jerusalém 10 quilômetros a Judá, a Belém, para ir reverenciar o Senhor, né? Então é lógico que versões do Velho Testamento surgiram para atingir outras línguas. Vamos lá. A primeira versão, chamada de Targums, que foi a tradução do Velho Testamento que foi escrito em hebraico para o aramaico.
Uai, pastor, por que tiveram que traduzir do hebraico para o aramaico? Porque depois que o povo foi para o cativeiro, eles deixaram de falar o hebraico e passaram a falar a língua da Babilônia, o aramaico. Então, quando Esdras volta do cativeiro, Esdras tem um problema muito sério. Meu Deus do céu, esse povo não sabe mais falar o hebraico. E aí vem a primeira tradução do Velho Testamento, que é o Targum, que é traduzir o Velho Testamento do hebraico para o aramaico. A segunda grande tradução foi a Peshitta. Anúncio. A BVB Editora acabou de relançar a Peshitta. Essa Bíblia aqui, tá? Acabou de relançar essa daqui. Muito interessante, tá? Só que eles tiveram, graças a Deus, não está no siríaco, tá? Não está no siríaco não, que a gente não sabe ler o siríaco. Eles acabaram de traduzir a Peshitta do siríaco para o português. É uma tradução fera, viu? Muito legal. Eu estava lendo em casa, muito legal. Aí depois que traduziram filhos do aramaico do hebraico para o aramaico, a tradução chamada Targum, e a Peshitta para o síriaco, tivemos essas duas traduções. E que livros elas tinham? Vamos juntos? Essas duas primeiras traduções não reconheceram nenhum livro apócrifo. Quais são os livros apócrifos? Os que são a mais, não contendo um único livro, senão os 39 canônicos. Gente, os judeus só tinham 39. As duas primeiras traduções para outra língua, porque estava no hebraico, aí traduziu para o aramaico, traduziu para o siríaco. As duas primeiras traduções não tem mais nada que os 39. Aí eu vou querer uma Bíblia com 7 livros a mais. Vamos juntos. Jerônimo, o grande tradutor das Escrituras para o latim. Aqui já tinha Velho Testamento e aqui já tinha o Novo o quê? Testamento. Quando Jerônimo traduziu as Escrituras para o latim, porque as Escrituras estavam em hebraico, siríaco, aramaico e em grego. O Novo Testamento foi todo escrito em o quê? Grego. Porque a linguagem universal na época de Cristo era o grego. Jerônimo, sabendo que ninguém mais sabia falar hebraico, aramaico, siríaco e grego, disse assim: meu Deus do céu, eu tenho que traduzir essa Bíblia para a língua do povão. E a língua do povão era o latim. Jerônimo, o grande tradutor das Escrituras para o latim, aí já é do Velho Testamento e do Novo, ele botou esses livros na Bíblia sim. Mas na introdução que ele fez, ele disse: eu só botei porque o Papa mandou. Eu sou submisso. Mas esses livros não são o quê? Não são inspirados. Então, olha que interessante. Não deu reconhecimento aos apócrifos como tendo igual autoridade aos livros do cânone hebraico. Presta atenção. No Concílio de Trento, o que fizeram? Pegaram a Vulgata, que é esta tradução aqui de Jerônimo. Essa tradução tem o nome de Vulgata. Jerônimo, quando traduziu, Jerônimo disse assim: ó, os livros canônicos são esses, mas esses que tem a mais aqui na Bíblia Católica não são canônicos, mas eu estou botando porque o Papa mandou. Então Jerônimo não reconheceu. Mas o que a Igreja Católica fez? No Concílio de Trento ela disse: a Igreja Católica tem como Bíblia oficial a Vulgata. E os livros que não eram reconhecidos, hoje nós reconhecemos, porque Deus deu a capacidade à Igreja de reconhecer sempre livros que a Igreja Antiga
não tinha possibilidade de reconhecer naquele tempo. Olha que loucura! Olha que loucura! Terceiro argumento. Estou terminando. A linha C. A confusão sobre a inclusão ou não destes livros entre aqueles que defendem tal ideia é tão grande que nem os católicos são unânimes. Porque o Códice Vaticano B, ou seja, uma das traduções da Igreja Católica, o Códice Vaticano B não tem 1ª e 2ª Macabeus. Até eles se confundem. Letra D. Atanásio, que morreu com 365, o homem mais reverenciado e altamente estimado pelo Oriente e pelo Ocidente como sendo campeão de ortodoxia bíblica. Vamos lá? Bora para cá. Quem entre nós não tinha certeza absoluta que nosso pastor falecido, Gedeon Ramos, conhecia a Bíblia como poço? Na verdade, quando o velhinho falava, mesmo que você não concordasse, você, por respeito, dizia assim: peraí, o pastor Gedeon que está falando, espera que eu vou olhar em casa e depois converso com ele. Mas, em tese, ele deve estar certo. Atanásio, na sua época, 365, ele morre, depois de Cristo. Era um homem que todo mundo, Jefferson, olhava para ele e dizia: esse sabe o que é Bíblia. Esse sabe o que é Bíblia. Irmãos, Atanásio, que era campeão em ortodoxia, era o homem que mais conhecia a Bíblia na sua época. Olha o que está escrito aí. Era absolutamente contra os livros apócrifos, indo até mesmo contra Agostinho. Vou te dizer uma coisa. Os judeus nunca tiveram problemas com esses 7 livros a mais. Quem inventou a história dizendo que deveria estar, fomos nós. E quando Lutero se levanta e diz: sou contrário aos apócrifos. Aí que Lutero fez a reforma. Aí, meu amigo, um concílio inteiro para botar esses caras aqui dentro. Mas, irmãos, eu prefiro acreditar no meu Cristo, que tinha a mesma Bíblia que eu tinha, e não acrescentou e não tirou nada. Porque se estivesse errado, ele tinha avisado. Glória a Deus pelo Velho Testamento e pelos 39 livros. Pastor, e o Novo Testamento? Será que a gente não errou quando verificou o que era sagrado do que não era? Porque eu já fiquei sabendo que só de evangelhos tinha mais de 100 evangelhos escritos. Você sabia disso? Sabia que na época de Paulo já tinha mais de 100 evangelhos escritos? Como é que dos 100 a gente só pegou 4? Está faltando alguma coisa, não? Quarta-feira eu te encontro. Não às 9 horas da manhã. Eu te encontro 8 horas da noite. E olha, com chuva ou sem chuva, porque nas 2 últimas quartas-feiras parece que o Gama ia flutuar. Com chuva ou sem chuva. Se o Senhor Jesus não voltar, a gente vai entender canonicidade do novo o quê? E vamos entender como nossos irmãos foram usados por Deus para dizer só 27 livros. O resto, não. Ok? Então, quarta-feira a gente se encontra.
E quarta-feira a gente termina. Exatamente. Aí a gente estuda. Leia em casa para já ir adiantando. A página 17, 18, 19, 20 e 21 e 22. Tá bom? Quarta-feira, encontro marcado. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.